paz do Senhor. Eclesiastes 3. Tudo tem seu tempo determinado e é tempo para todo o propósito debaixo do céu. Vamos pensar nessa coisa fantástica chamada tempo que Deus criou para nós, os humanos. Tudo que se refere ao universo, a fauna, a flora, a vida humana, todos estamos debaixo do tempo, das leis do tempo. Bem, Deus é atemporal. Temos que compreender que Deus não está sujeito às leis do tempo. O tempo foi criado para nós. O que nós fazemos com o nosso tempo? É isso que nós precisamos compreender. Estamos encerrando um ano. O que passou, passou. Não tem como mudar o que passou, mas tem sim como tomar atitudes e ter tipos de comportamento, mentalidade, prioridade, propósitos diferente do que já passou. Na sequência de Eclesiastes 3, fala sobre o tempo em todas as áreas da vida. Olha aqui. Tempo de nascer e morrer, de plantar e arrancar o que se plantou, de matar e de curar, de derribar e edificar, de chorar, de rir, de prantear, de saltar, espalhar pedras, ajuntar pedras, abraçar, afastar de abraçar. Tempo de buscar, de perder, de guardar, de colocar fora, de rasgar, de coser ou costurar, de estar calado, de falar, de amar, de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Interessante compreender que Deus trará a juízo. Isso aqui é algo que a gente quase não ouve. Mas Deus pedirá a nós conta do nosso tempo. O que nós fazemos com o tempo que nós temos, com o tempo de vida, o intervalo entre a vida e a morte. Ninguém sabe quando irá morrer. Alguns vivem pouco, outros muito, não importa. O intervalo desse tempo que Deus nos deu, é sobre isso que Deus irá pedir conta para nós. O que é prioridade para mim? Tudo aquilo que o meu coração anseia, deseja, busca, é ali que eu colocarei toda a minha força, meu intelecto, minhas vontades. Qual é a prioridade do ser humano? Basta olhar naquilo que ele tem dedicado o seu tempo. Algumas pessoas trabalham como se só houvesse trabalho para elas, porque a sua prioridade é o trabalho. Outras pessoas dedicam o seu tempo em tantas futilidades da vida. E nós temos um grupo de pessoas que consegue compreender essa questão do tempo. Nós temos um grupo de pessoas que consegue viver naturalmente, cuida do lar, cuida da família, trabalha, mas não deixa que nada disso venha roubar a sua comunhão com Deus. É sobre essa prioridade linda e maravilhosa que eu quero pensar um pouco com você. Interessante, vamos voltar um pouquinho. Nós aprendemos na Escritura que Deus é atemporal. Deus não está sujeito às leis do tempo. Por isso que a Bíblia diz o seguinte, que um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos para Deus é como um dia. E aí a gente fica pensando, o plano, o projeto de Deus, ele não envolve uma geração. O plano de Deus é desde a primeira geração até a última geração. Por isso que a gente tem dificuldade de compreender Deus, o seu agir, as suas manifestações, porque Deus não está sujeito ao tempo, o tempo é para nós. Interessante que quando você olha para Gênesis, no capítulo 1, tem uma narrativa fantástica da criação. Deus criou a luz, depois Deus criou
o dia, Deus criou a noite, e você vê uma sequência na criação de Deus, e Deus é tão perfeito na sua criação, que Deus vai criando primeiro o que vai dar sustentabilidade para o universo, para depois se preocupar com as criaturas. Antes de criar os animais, Deus criou as árvores, a relva, as sementeiras, as floreiras. Antes de se preocupar com quem iria povoar e iria viver daquele cenário, Deus cria um cenário perfeito. Quando os animais são criados, já existem árvores, cachoeiras, rios. Quando Deus cria os peixes e todo tipo de réptil, as cachoeiras estavam prontas, os rios, os mares, oceanos, divisão de água doce, de água salgada, cada animal no seu habitat. Quando Deus vem a criar o ser humano, tudo está pronto. Então Deus é perfeito naquilo que Ele faz e na criação do tempo. Aí Deus criou por último Adão e Deus criou Eva e colocou eles onde? No cenário que já estava preparado, que se chama jardim. A princípio nós compreendemos que o ser humano era para ser eterno, e entra aquele episódio ali da fruta, da expulsão do paraíso, que você já conhece, e a partir dali, então, nós estamos sujeitos às leis do tempo na vida aqui. Agora, entramos novamente em Eclesiastes 3, quando fala sobre os momentos em que nós temos na Terra. Algumas pessoas vivem aqui como se elas fossem eternas. Estão enganadas, estão esquecendo que nós não passamos de peregrinos nessa terra. Interessante nessa questão do tempo que foi criado até o relógio. A Bíblia fala do relógio de Acás. Acás criou uma espécie de um relógio que era como se fosse uma escada, para ficar mais simples de você compreender, um monumento parecido com uma escada. Conforme o sol ia batendo nos degraus, ali então ia acontecendo a mudança das horas. Posteriormente, então, foram criados todos os tipos de relógio, o dia dividido em 24 horas, nós temos os minutos, os segundos, e a nossa vida, ela se tornou totalmente dependente dos horários. Nós temos horário para dormir, para trabalhar, para lazer, nós temos horário para tudo. No meio desse corre-corre, nós não podemos nos esquecer de quem criou o tempo e de que eu devo satisfação a Ele do meu tempo. Agora vamos pensar no intervalo que nós temos. Olha só o que diz Eclesiastes no capítulo 3 e 2. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. O tempo do nascimento, quando nós somos concebidos, posteriormente viemos a nascer, é aquele tempo em que toda a criança ela é 100% dependente da mãe, dos adultos, para que ela possa sobreviver, se desenvolver, fortalecer, aprender tudo sobre a vida e aí sim se tornar um adulto e encarar a vida. Quando a gente cresce, a gente toma as rédeas da própria vida e a gente passa a desenvolver prioridades. Aí nós vemos todo tipo de pessoas, com todo tipo de mentalidade e com todo tipo de propósito de vida. Olha o que diz o versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Primeiro, ninguém nasceu por acaso. O milagre da vida, ele é um ato diretamente de Deus. É impossível, através de uma relação que um casal tem, sair ou nascer um ser perfeito como ser humano. Uma composição linda, espírito, alma e corpo. É impossível um ser humano fabricar outro ser humano. Entenda que Deus deu para nós o dom da vida, mas você tem que compreender que a tua composição é uma composição espiritual.
Então não use o teu tempo para viver distante, longe de Deus. Use o teu tempo para glorificar a Deus, encontrar um propósito, uma direção, um objetivo de vida. Porque sem um objetivo, sem direção na vida, também é complicado de se viver. Nós temos pessoas que vivem como se fossem ovelhas errantes, sem pastor. É uma comparação. Elas vivem por viver, elas vivem desnorteadas, elas vivem sem um propósito. Não. Nós somos chamados para glorificar a Deus. Agora, para glorificar a Deus, eu preciso de uma composição. Eu preciso compreender a Escritura. Aqui entra a meditação, aqui entra o conhecimento da Escritura, e eu preciso de ter uma vida de oração, porque o Espírito Santo, através da minha busca diária, vai me revelar a sua palavra. Aqui que está o segredo. Tem muita gente que não compreende a Bíblia, nunca vai compreender. Porque Bíblia se compreende pelo Espírito Santo, pela revelação do Espírito Santo, por uma vida dedicada e uma busca diária. Isso se chama prioridade. Ah, mas eu trabalho fora. Todo mundo trabalha, ou em casa ou fora, seja do lar, seja numa empresa, todo mundo tem sua rotina de trabalho. Lembrando que o trabalho faz parte da vida. Uma pessoa que vive sem trabalhar, ela não tem alegria na vida, ela não tem propósito. O trabalho faz parte. Os desafios faz parte. Rotina faz parte. Dores faz parte. Alegria faz parte. A gente precisa entender os tempos na nossa vida para que a gente não venha se frustrar. A Bíblia diz que a vida humana ela é como a flor da erva. Pela manhã ela está linda, florescida, à tarde ela está murcha e morta. Aqui fala das pessoas que irão morrer diariamente. E nós que ficamos temos que lidar com essas dores, sofrimentos, perdas. Tudo tem um tempo determinado. Você não vai ser feliz a vida inteira, mas você não vai ser triste a vida inteira. Você não vai chorar a vida inteira, mas também não estará maravilhosamente bem a vida inteira. Nós precisamos compreender as fases da vida, precisamos compreender os momentos em que estamos passando, o que nós podemos aprender com eles. O que eu posso tirar de bom do momento em que eu estou aprendendo? Isso se chama maturidade espiritual. Entenda. O tempo de Deus é diferente do nosso. Ora, Deus me fez uma promessa que iria me abençoar. Primeiro princípio, foi Deus que falou? Então vai se cumprir. Se não foi Deus, nem perca tempo. Não se iluda com falsas esperanças que vão alimentar teu ego. Não é assim que Deus trabalha. Se foi Deus que falou, no tempo dele. Lembra que eu falei para vocês que 1000 anos para Deus é como um dia? Você tem que colocar numa balança o teu tempo e o tempo de Deus. Nós estamos em uma época, em uma geração, que as coisas têm que acontecer assim, a geração miojo. Biblicamente não é assim, não adianta se frustrar, não adianta murmurar, as coisas acontecerão no tempo de Deus. Aqui na questão do tempo tem algo muito importante também. Ah, mas eu queria tanto que Deus me desse alguma coisa, por que Deus deu para o outro e não deu para mim? Talvez porque o outro suportou o tempo. Talvez porque o outro esperou por muitos anos que você nem sonha. As pessoas que você conhece, que Deus usa, elas passaram por tempos longos e difíceis de aprendizado, de polimento, de lutas para aprender a lidar com as situações. Então, não compare o teu tempo com o tempo do outro. Cada ser humano é único. Cada ser humano tem o seu chamado específico. Você precisa compreender isso e viver bem dentro do teu tempo e do teu chamado. Ah, mas Deus falou que ia me usar, Deus falou que ia fazer tal coisa e Deus não fez.
é porque o teu tempo já esgotou, mas o tempo de Deus ainda não chegou. Sabe quando que Deus chega? Quando a gente já está cansadíssimo. Por que Deus faz isso? Parece maldade. Deus faz isso porque não se coloca uma responsabilidade nas mãos de alguém que não tem capacidade para corresponder. Você sabe que se colocar algo na mão de alguém antes do tempo, vai ser uma bênção que vai se transformar numa maldição. Ah, isso não acontece. Acontece sim. Quer um exemplo? José não passou todos aqueles anos sofrendo toda aquela injustiça que ele passou? Mas quando ele se transformou, ou quando ele chegou no posto de governador do Egito, ele tinha maturidade, sabedoria, propósito, entendimento, e ele soube o que fazer no meio de uma crise, podemos até dizer uma crise mundial do mundo antigo, no momento de uma crise terrível. Gente, 7 anos de dificuldade não é 7 dias não é um ano de pandemia não. 7 anos para sustentar o seu país e todos os povos vizinhos, ele precisava de muita graça. Claro que essa sabedoria veio de Deus. Mas para que ele pudesse adquirir a sabedoria de Deus, ele precisou se esvaziar da sua própria sabedoria. E para isso ele precisou do tempo. Tempo de preparação. Tempo, diferença de tempo entre a chamada e o cumprimento da chamada. Você não vai encontrar ninguém na Bíblia que foi chamado hoje que amanhã estava no pódio, até porque não existe pódio biblicamente, mas o tempo de se cumprir as promessas. Deus falou com Davi foi ungido rei, e na outra semana ele se transformou no rei? Claro que não. Anos e anos de perseguição, luta, sofrimento, e ele aprendendo e crescendo interiormente, e quando chega no reino, ele tem entendimento das coisas, ele tem visão. Então compreenda que tudo nessa terra, tudo nessa vida tem o seu tempo. Não queira, como diz o ditado popular, colocar a carroça na frente dos bois, porque quem puxa a carroça são os bois e não ao contrário. Tudo que é fora do tempo se transforma em uma maldição, em uma tribulação. Não esqueça, Deus é atemporal. Ele está fora do tempo. O tempo é para nós. Deus foi perfeito na sua criação. Nós nascemos com um propósito. O que nós fazemos com o nosso tempo? Algumas pessoas se jogam em tantas coisas na vida, e a vida vai passando e elas vão perdendo as coisas simples e significativas da vida. A Bíblia nos orienta a termos uma vida normal, cheia da presença de Deus, porque aqui está o significado. Quando as pessoas não compreendem isso, elas buscam significado, elas buscam em tantas coisas terrenas que não podem suprir as suas mentes, almas e corações. Mas nós somos chamados para glorificar a Deus nas nossas vidas, no nosso corpo, através do nosso testemunho. Usar o tempo para as coisas boas. Ajude alguém. Ore por alguém. Contribua na tua igreja. Ajude a tua igreja. Ajude o necessitado. Sem holofote. Sem necessidade de chamar a atenção. Faça o que é certo pelo simples fato de ser certo. É disso que nós precisamos. Nós temos as mídias, nós temos as redes sociais, tudo é bom. Mas se você ficar só ali, você não vai crescer. Leia a Bíblia, leia bons livros, tire momentos de oração, tempo com a tua família, tempo de qualidade. Tempo de qualidade não é o marido e a mulher estar na mesma casa e os filhos, cada um numa rede social, sem conexão, sem conversa. Isso não é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é você estar junto com as pessoas, é conversar, olhar no olho, trocar ideias, brincar. Aproveite, porque vai acabar. Os filhos crescem, morrem, os pais morrem, a própria vida nos separa, um vai morar num lugar por causa do trabalho, outro está em outro lugar, outro está doente, sabe? Enquanto nós estaremos festejando, quantas pessoas que estarão em um velório?
Quantas pessoas que estarão em um hospital são tempos diferentes na vida de um e de outro? Nós na igreja, como líderes, a gente vivencia muito isso. Ora você está no casamento, daqui a pouco está no velório, daqui a pouco está comemorando o nascimento de uma criança, daqui a pouco está no noivado, daqui a pouco está orando por alguém que está entre a vida e a morte. É o tempo, é a relatividade do tempo. Cada pessoa tem um tempo na sua vida. E ela irá passar por alegrias e tristezas. Mas eu deixo essa reflexão para você. Use o teu tempo para aquilo que vale a pena. Essa palavra aqui, ela é santa. Ela é maravilhosa. E ela nos dá o discernimento e a sabedoria que aqui na terra as coisas passam e acabam. Mas a eternidade não acaba. Então viva nessa terra com sabedoria a ponto de você projetar e de construir algo lindo na eternidade. Porque quando essa vida encerrar, nós estaremos com Cristo para todo sempre. E estar com Cristo, não hoje por fé, não hoje através do Espírito Santo que testifica, mas vê-lo pessoalmente, desfrutar da eternidade, desfrutar da alegria, desfrutar da paz e estar para sempre com o Senhor. Mas para isso você tem que usar bem o teu tempo hoje. Priorize as coisas espirituais. Eu não tenho tempo para ir na igreja. Tem sim. A hora que você estiver doente, em uma cama, sem poder fazer nada, você vai pensar e você vai lembrar que você tinha tempo sim. É uma questão de prioridade. Não se entregue aos prazeres da vida, porque eles são momentâneos e passageiros. Mas a eternidade, como diz o nome, eterno, não tem início, não tem fim. Não me pergunta essa questão, porque não sei como que acontece, que não tem início nem tem fim. Só sei que é algo fantástico, criado pelo próprio Deus. E um dia nós estaremos para sempre com Ele. E sabe o que é legal da eternidade? Um dia uma pessoa riu porque eu falei isso. No céu não tem diabo. Não tendo Satanás no céu, não tem tristeza, não tem dor, não tem frustração, não tem amargura. Lá tem Cristo. Lá tem paz, lá tem gozo. Então, aproveita o teu tempo aqui com sabedoria para desfrutar de uma eternidade maravilhosa com Cristo. Tenha um fim de ano abençoado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.